Queridos irmãos e queridas irmãs, agradecendo ao Pai Celestial por permitir mais uma vez mais um encontro e pedindo ao Mestre Jesus que permita que o seu amor se faça sempre entre nós, nós queremos iniciar as nossas reflexões, que hoje são a respeito do convite que o Mestre lançou àqueles que viriam a ser os seus primeiros apóstolos. Convite este que continuou ecoando através dos séculos e que encontrou os ouvidos daqueles que estavam dispostos a segui-lo, a atendê-lo em suas reencarnações. Convite que chegou até meados do século XIX, onde encontrou a doutrina espírita reverberando este mesmo convite e trazendo o seu novo significado a todos nós que somos espíritas e cristãos e que esperamos, portanto, seguir este convite e nos tornarmos trabalhadores da seara divina. Esse convite ao qual nos referimos está relatado no capítulo 5, principalmente, do Evangelho de Lucas. Tomamos por base a tradução de Haroldo Dutra Dias e queremos rememorar o convite lançado a Simão Pedro e ao seu irmão André, em circunstâncias muito especiais, convite que também foi lançado, apresentado a Tiago e a João, também dois irmãos. Então nós voltamos um pouco no tempo, 2000 anos atrás, quando o evangelista Lucas escreveu que Jesus se encontrava à beira do lago de Genezaré, provavelmente numa manhã, cercado pela multidão, e na qual ele avistou ao longe dois barcos, se aproximou deles, pediu para que um deles fosse ligeiramente afastado da praia, subiu e dali de cima começou a ensinar a multidão. Nesse dia, nós teríamos uma marca inesquecível na história da humanidade. Ali, o nosso governador espiritual, aquele que foi o arquiteto divino a projetar o planeta Terra, se encontrava na posição do mensageiro divino a nós, seres humanos. Aquele que traria a instrução aos ignorantes, a cura aos doentes da alma, a salvação aos doentes da alma e do corpo, a cura também dos males da alma e do corpo, a esperança e o consolo aos sofredores de toda a ordem. Aquele Espírito estava, neste momento, iniciando a nossa conscientização a respeito da necessidade que temos uns dos outros. Pois enquanto ensinava, é claro que Jesus tinha a intenção de ensinar a multidão naquele momento, mas ele tinha também já uma outra intenção. A intenção de lançar o convite, apresentar o convite a Simão Pedro para segui-lo, para fazer parte do seu corpo de trabalhadores, do corpo da equipe de trabalhadores que o ajudariam na propagação do cristianismo, da mensagem de Deus através dos séculos. Essa mensagem muito sutil de Jesus já queria nos dizer naquela época que por mais perfeitos que nós sejamos, nós devemos lançar mão deste recurso que é a presença de colaboradores nas nossas tarefas. Podemos, sim, claro, projetar, sonhar, empreender planos e projetos para o futuro. No entanto, sem jamais esquecer que, com o auxílio de colaboradores, nós podemos ir muito mais longe do que temos ido até hoje. Ali, Jesus nos mostrava essa necessidade da convivência e nos mostrava que essa necessidade seria cada vez mais pungente através dos séculos. Tanto que a doutrina espírita transforma essa necessidade em uma lei moral. E encontramos essa lei moral na terceira parte de O Livro dos Espíritos, justamente na lei de sociedade. Essa lei que tenta nos trazer a consciência desse caminho, que é o caminho das relações interpessoais, como uma relação de socorro mútuo e de progresso em conjunto. A lei de sociedade cada vez mais presente na nossa conscientização
de que nós também, por nossa vez, confiamos as nossas vidas todos os dias a trabalhadores que estão próximos de nós, a pessoas que convivem conosco. Confiamos as nossas vidas a pessoas que preparam os nossos alimentos, a pessoas que compartilham conosco os meios de transporte, seja dirigindo ou sendo transportados. Enfim, há pessoas que estão conosco no dia a dia e que causam certos efeitos em suas atitudes que podem nos beneficiar ou nos prejudicar. Entendemos hoje o mundo como algo muito diferente. Hoje temos entendido que a nossa sociedade em si mesma é um ser vivo e que se uma dessas células desse ser vivo adoece, todas as outras estão comprometidas. E temos vivido esses dias que nos demonstram exatamente esses fatos, justamente quando uma pandemia nos alcança e que começa em um ponto específico do globo e logo se espalha pelo mundo todo. Temos vivido cada vez mais com evidência essa lei de sociedade em uma palavra que tem sido muito veiculada recentemente. A palavra a qual eu me refiro é a palavra globalização. Temos aprendido que pequenos eventos em pequenas partes do mundo causam efeitos no mundo todo. Se um país tem dificuldades financeiras, todo o sistema financeiro de seus países vizinhos também é comprometido. Se for um país de grande porte, temos consequências para o mundo todo. Assim, nós temos aprendido que é necessário a cooperação. E o mundo nos apresentava, até então, até há pouco tempo, um certo modelo, um certo paradigma de vida no qual nós vivíamos através da competição. E a proposta do Cristo já há 2000 anos, como solução para os nossos problemas, é a proposta da colaboração. Colaboração, portanto, necessária para a lei de sociedade. E o Cristo sabia, pouco antes de apresentar esse convite a Simão Pedro, que entregaria sua tarefa divina nas mãos de 12 apóstolos, que eram certamente 12 pessoas ou 12 espíritos imperfeitos. E aqui sem problema nenhum, pois o Mestre sabia também que, de acordo com as nossas capacidades, potencialidades, nós podemos produzir em favor da Boa Nova, em favor do Evangelho. Nós podemos assim pensar, inclusive, que é justamente através do aprendizado de nossas limitações que nós trazemos, que nós incorporamos as outras pessoas à nossa existência, completando assim aquilo que nós precisamos fazer, precisamos desempenhar e que talvez não tenhamos tempo, talvez não conseguiremos. Assim os nossos braços ganham um pouco mais de alcance, o nosso pensamento ganha reverberação, a nossa voz também, e o nosso sentimento certamente traz para perto de nós as pessoas que mais precisam estar aqui conosco. Bem, também é significativo e simbólico que Jesus estivesse no barco de Simão Pedro enquanto ensinava a multidão. A gente pode pensar em um simbolismo muito bonito para essa situação, pois afinal de contas ali, como dizíamos, se encontrava o trabalhador divino por excelência. Mas ele estava em sua tarefa, em seu trabalho, no ambiente de trabalho de Simão Pedro. Talvez querendo nos deixar a mensagem de que o trabalho de Deus deve encontrar o trabalho terreno, ou que o trabalho de Deus deve se encontrar com o trabalho terreno, com o trabalho de nossas vidas ordinárias aqui na Terra. E falamos em trabalho, claro que essa palavra tem o seu significado profissional, mas para o Espiritismo, trabalho é qualquer ocupação útil, segundo o Livro dos Espíritos. E, portanto, podemos começar a pensar a partir de agora o trabalho nesses termos, como qualquer tipo de ocupação útil. Trazermos o trabalho divino, inclusive para as nossas ocupações diárias, as transformam em ocupações úteis para nós e para o outro. Então,
na sequência desses eventos, Jesus termina, segundo Lucas, a sua palestra à multidão. E quando Lucas diz que Jesus palestrava, o apóstolo, curiosamente, não diz a respeito de que Jesus falava, mas diz e narra os eventos que aconteceram depois dessa palestra de Jesus, dando assim um grau ainda maior de importância a esses eventos. Pois terminada a palestra, Jesus se volta a Simão Pedro e diz a ele: volta ao mar e lança novamente a tua rede. E aí então é muito interessante nós analisarmos, ainda que de modo rápido, a reação de Simão Pedro. Pois ele se volta a Jesus e diz a ele: mas Senhor, já pescamos a noite toda e não conseguimos pegar nada. E esse tipo de reação de Simão Pedro, imagino, é um certo tipo de reação muito próximo àquela que a maioria de nós tem diante dessa proposta de Jesus, pois o convite de Jesus começa de um ponto que nós não ainda apreciamos devidamente, que é o ponto do recomeçar das nossas tarefas ordinárias. Olha que coisa singular. A primeira coisa que Jesus diz a Simão Pedro é para ele recomeçar a sua tarefa, que era a tarefa profissional. E acredito que como Simão, se a maioria de nós tivéssemos saído do nosso dia de trabalho cansados, extenuados, aquele dia que nada deu certo, e se alguém nos apresentasse essa proposta, recomeça, agiríamos mais ou menos como Simão. Primeiramente, apresentaríamos uma queixa. Mas Simão lembrou-se, segundo Lucas, das palavras que Jesus havia dito na sua palestra, embora não saibamos exatamente quais foram, e disse a Jesus as seguintes palavras. Em resposta, disse Simão: labutando durante toda a noite, nada apanhamos, mas com base em tua palavra descerei as redes. Talvez Simão ali tivesse se lembrado da palestra de Jesus, ou talvez estivesse levando em consideração apenas a ordem do Cristo, lança suas redes. Lembrando-se de com quem falava, Simão, de uma forma ou de outra, resolveu voltar ao mar e lançar a rede. E o resultado todos nós sabemos. Diz que a pesca foi tanta que o barco quase afundou. E que outros pescadores que estavam ali por perto, tendo sido avisados por Simão Pedro, tendo percebido toda aquela movimentação, também lançaram as suas redes, voltando à sua tarefa, e também tiveram o mesmo resultado. É claro que Jesus, naquela ocasião, antes de que Simão Pedro voltasse à sua tarefa, não fez cerimônia. Não perguntou a Simão: Simão, será que você está cansado? Como está o seu emocional? Será que poderia voltar e lançar a sua rede? Não. Jesus deu a ele uma ordem. E é muito interessante observarmos que, apesar de uma resistência inicial, Simão Pedro acata essa ordem, lembrando justamente de quem vinha essa ordem. E claro que ali Simão Pedro tem um resultado material para esta ordem de Jesus que ele resolveu acatar. Mas isso não era o mais importante para aquele momento, e nem deve ser o mais importante para as nossas vidas de cristãos hoje. Não precisa ser e nem tem que ser o mais importante para as nossas vidas hoje. Já entendemos que o convite de Jesus tem por objetivo um ganho, um progresso espiritual para a vida de todos nós. Ali Simão Pedro era apresentado a uma explicação, a uma introdução sobre o convite que se faria logo em seguida para ele. Quanto a nós, temos por vezes nos esquecido que as dificuldades do caminho se mostram como ensejo para reclamarmos a presença e a ação de Jesus em nossas vidas, como trabalhadores do Cristo hoje. Essas dificuldades, quando se apresentam, são nada mais, nada menos do que o ensejo para que nós convidemos Jesus e para recomeçarmos a nossa tarefa. Agora de modo diferente, agora com Ele. Então, passado esse primeiro instante, nós vamos novamente ouvir as palavras de Simão Pedro, que vai se voltar a Jesus
percebendo esses eventos da pesca, e vai dizer a ele: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quantos cristãos, ainda hoje, não lançam esse mesmo argumento quando são convidados ao trabalho do Cristo? Mas eu erro tanto, eu peco tanto, eu sou tão falho, será que eu seria aceito como um trabalhador da seara divina? Ora, esse convite que Jesus coloca a Simão Pedro é um convite que deve ser ouvido por todos nós. Apresentado em circunstâncias especiais a Simão Pedro, também é apresentado em circunstâncias especiais a cada um de nós, quando nós vivemos as nossas dificuldades cotidianas. Vamos entender um pouquinho como que isso se fez para Simão Pedro. Porque Jesus, ao ouvir essa exclamação daquele humilde pescador, diz a ele: Simão, me segue e eu te ensinarei a pescar homens. Agora o convite estava posto, o convite estava apresentado, mas muito bem fundamentado em um exemplo. Jesus já havia mostrado que com ele qualquer tarefa apresenta frutos enormes. Que com ele qualquer tipo de tarefa é uma tarefa bem sucedida, independente das adversidades. Simão Pedro entendeu como ninguém aquele convite. Era um pescador que recebia uma proposta de aprender a pescar. Só que as circunstâncias agora seriam diferentes. Simão Pedro ainda não sabia como seria essa tarefa de pescar homens, pois ela seria aprendida no seu dia a dia, no cotidiano, na vivência com Jesus. E aquela pesca que Simão Pedro vivia todos os dias no seu ambiente profissional seria repensada, seria reaprendida em termos muito diferentes do que esse trabalho profissional que ele já desempenhava. Simão Pedro aprenderia que a rede que seria lançada não era mais uma rede física, essa rede que é lançada ao mar para trazer peixes, tirá-los do seu ambiente natural e trazê-los à morte. A circunstância era completamente diferente. A rede do Evangelho que é lançada é a rede da caridade, é a rede da fraternidade, a rede da tolerância, a rede da ajuda mútua entre os homens. E essa rede não arrasta, muito pelo contrário, ela ampara. A pessoa está em queda e essa rede a ampara, essa rede a resgata. E então, se tendo sido resgatada, essa pessoa escolherá se permanecerá na rede do Evangelho ou se dela sairá de volta à sua vida comum, à sua vida ordinária. Eis um dos maiores ensinamentos da doutrina espírita. Kardec nos disse que convicção não se impõe. Não esperamos agradecimento ou reconhecimento através de nossas atitudes na caridade. Permanece na rede apenas aquele que quer, aquele que se conscientiza da vida real, a vida espiritual. E se a rede não arrasta, por outro lado ampara, ela também não tira o ser de seu ambiente natural para levá-lo à morte. É justamente o contrário. Ela retira o ser de uma dificuldade, de uma aflição, para mostrar-lhe a vida real, a vida do Espírito, para trazê-lo de volta à vida, a única vida real. Simão Pedro aprenderia aos poucos esse novo modo de pescar e aprenderia de modo significativo, de um modo que o transformaria profundamente para o resto de sua vida. Assim nós aprendemos que para o cristão essa tarefa de difusão, de propagação do Evangelho não se faz apenas com palavras, não se faz apenas através das palavras, como estou fazendo exatamente nesse momento. Talvez essa seja a expressão de menor importância dentro do Evangelho, dado que o próprio Jesus escolheu primeiramente exemplificar o que queria dizer para Simão e depois dizer. Dado que, se este fosse o único meio de propagação das ideias divinas, Jesus talvez não teria nascido filho de um carpinteiro, mas teria nascido talvez como um importante doutor da lei, ou então um escriba,
ou então uma pessoa de grande importância dentro do Império Romano, dado que tudo isso estava ao alcance dele, sendo ele o governador espiritual do orbe. Mas não, o cristão não faz a propagação do cristianismo através apenas das palavras. Ele faz a propagação do cristianismo através de suas atitudes, de suas preces, de seus bons sentimentos de perdão e de caridade em relação às outras pessoas. Assim, ele não é apenas alguém dizendo palavras tipo Deus te abençoe a alguém que bateu no vidro do seu carro e que não recebeu o de que precisava. Ou de alguém que pediu-lhe um cobertor, um agasalho, um alimento e também não recebeu, mas ouviu um frio, um inexpressivo. Deus te abençoe. Não. O cristão de hoje é Deus agindo na vida do outro, na medida em que o acolhe, em que o ampara, em que o consola. É assim que nós vamos transformando a nossa vida e nos transformando também em colaboradores mais fiéis da seara divina. É assim que o trabalho divino visitará o nosso trabalho cotidiano. É assim que nós começaremos a nos transformar e a transformar o mundo ao nosso redor. Nós vemos na obra O Homem Integral, num capítulo em especial, no qual a benfeitora Joana de Ângeles trata dos problemas da rotina, ela dizendo que cada evento vivido aqui na Terra deve ser interpretado como uma oportunidade nova. E que se nós sofremos hoje dos males da rotina, é muito fácil a gente identificar isso. E é muito fácil também promovermos essa mudança. Então, nesse capítulo dedicado à rotina, nós criamos o entendimento de que todos nós, de certo modo, somos vítimas dela, vítimas da rotina. Basta lembrarmos algumas situações muito corriqueiras que acontecem na nossa existência. Por exemplo, quando a gente sofre do famoso mal ou síndrome da segunda-feira. Essa síndrome que nos acompanha há algum tempo, desde que atingimos a vida responsável aqui na Terra, e que se apresenta através de um sintoma facilmente identificável. Quando nós ouvimos aquela musiquinha famosa do Fantástico no domingo à noite e sentimos uma angústia no peito. Aquela música é indício de que o final de semana está acabando e que a rotina volta na segunda-feira. A mesma esposa, os mesmos filhos, o mesmo marido, os mesmos pais, o mesmo patrão ou os mesmos empregados, o mesmo trabalho e assim por diante. O fim da nossa rotina acontecerá quando nós formos capazes de entendermos que hoje o cristão moderno não é exatamente como os apóstolos da primeira hora. Hoje somos os trabalhadores da última hora. E portanto, se Simão Pedro foi convidado a abandonar a sua vida para seguir o Cristo, e assim o fez, pois o final, no versículo 11 desse capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós lemos que ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Então Simão Pedro entendeu que aquele fruto do seu trabalho material nada representava diante do fruto espiritual que Jesus estava apresentando para ele. E é justamente essa a ideia que nós devemos ter quando resolvermos aceitar o convite do Cristo. Teremos, sim, claro, obviamente, frutos dos nossos esforços materiais. No entanto, eles são muito pequenos, diante dos frutos espirituais que viveremos. Um dos frutos espirituais é justamente esse ganho diante da rotina. O cristão hoje é trabalhador divino em seus afazeres, trabalhador da última hora. Retornar à tarefa com o Cristo. É por esse caminho que nós aprenderemos a penetrar no mundo das outras pessoas, nos transformando também em colaboradores. É por esse caminho que nos apresenta um pouco mais de empatia, simpatia, tolerância, que nós conseguiremos entrar no mundo do outro. Que nós transformaremos os nossos problemas ou ressignificaremos os nossos problemas e eles passarão a significar para nós desafios e não mais problemas. É assim que a pessoa que nos irrita se apresentará para nós não mais como um adversário, mas como um espelho daquilo que precisa ser modificado no interior de nós mesmos. É assim que trabalhar com o Cristo é algo diferente.
É algo que rompe os limites do meu eu para apresentar um mundo novo, um universo novo, que é aquela pessoa que me cerca, é aquela pessoa que me acompanha, aquela pessoa que compartilha comigo a jornada e que precisa de uma palavra de consolo, de afeto, na maior parte do tempo. Sim, Simão Pedro recebe um convite ao seu intelecto, explicado, e depois, agora, 2000 anos, nós temos já todas essas consequências em nossas mãos para podermos seguir adiante, transformando a nossa vida e transformando também a vida daqueles que compartilham conosco da jornada. Passado pouco tempo, ainda na narrativa do Evangelho de Lucas, nós vemos o convite a Levi. Jesus entrava na cidade de Cafarnaum, encontrou Levi cobrando alguns impostos e lançou a ele diretamente o convite: segue-me. E Levi, sem pestanejar, levantou e o seguiu. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, nós lemos o mesmo relato. Sabemos que Jesus conhecia as disposições íntimas de Levi e que por isso podia lançar esse convite a ele, tendo a certeza de que Levi o acompanharia. Quando lemos a obra A Gênese, vemos ali que Jesus tinha a plena consciência do plano espiritual e do plano material, ao mesmo tempo, sem se confundir entre as duas. Portanto, Jesus falava ao mesmo tempo, para os dois planos, os dois âmbitos da vida. Lemos também na obra A Gênese que quando nós pensamos, o nosso pensamento, o nosso sentimento se refletem em nosso perispírito. Assim, nós aprendemos que para um espírito da ordem de Jesus, do grau de Jesus, do grau evolutivo do nosso mestre, era muito fácil ler as vibrações espirituais de um apóstolo como Levi. É claro que naquele momento, Levi, que mais tarde seria conhecido como Mateus, escreveria um dos nossos 4 evangelhos que compõem o nosso Novo Testamento, havia, sem dúvida nenhuma, o componente do livre-arbítrio de Levi. Ele poderia ou não seguir Jesus, mas Jesus via a sua tendência, a sua inclinação a segui-lo e, portanto, lança um convite simples. Um convite que é um convite muito mais vibracional. Levi sentiu naquele instante certamente a sua afinidade com a proposta de Jesus. É um convite ao sentimento. As emanações amorosas de Jesus encontraram caminho no coração de Levi. É um convite do amor personificado na terra ao exercício do amor que poderia ser empreendido por Levi. E a partir de agora podemos começar a pensar qual o melhor convite para cada um de nós. Se nós ainda necessitamos do convite, nós temos à nossa disposição as obras básicas da doutrina espírita, reforçando, reformulando, explicando as nuances, trazendo todo tipo de reflexão sobre esse convite de Jesus a segui-lo. Nós temos nas obras da caridade um convite cotidiano. Nós temos no sentimento do amor, que é inato em muitos de nós, também um convite para o seu exercício. Sempre na companhia do Mestre Jesus, que assim é a ponte entre dois mundos, entre o mundo do espírito e o mundo da carne. Quando o próprio Mestre aqui na Terra observava esses dois mundos com nitidez e que falava aos dois mundos. Mas ele também se mostra como ponte entre o caminho dos vícios e das imperfeições ao caminho, ao mundo da perfeição. Na medida em que nós tivermos a coragem de empreender aqui na Terra as nossas tarefas em sua companhia. Assim como fez aquele apóstolo, aquele do primeiro convite, Simão Pedro, quando ouviu de Jesus a proposta e resolveu aceitar, deixando para trás a possibilidade de ganhos materiais e se transformando naquele apóstolo que ainda era imperfeito, assim como todos nós, que receberia a advertência de Jesus: Simão, tu me negarás por 3 vezes. E Simão achava que não, achava que jamais faria isso, mas o fez. E logo depois, na sequência, Jesus, depois da crucificação, voltaria ao convívio mais uma vez de seus apóstolos e daria a Simão Pedro a oportunidade de seguir adiante, perguntando a ele por 3 vezes: Simão, tu me amas?
e recebendo de Simão as 3 afirmativas. Mais uma vez, Simão entendia a proposta de Jesus: o perdão, o recomeço, as novas oportunidades e um caminho novo a se desenhar diante de cada um de nós. O poder daquele apóstolo foi tanto que ele, imbuído dessa condição de apóstolo, restitui à porta do templo a capacidade de andar a um homem que lhe pedia esmola. Logo depois fundaria a Casa do Caminho, primeira instituição de caridade cristã aqui no planeta Terra. Passaram-se os anos e ele foi até Roma. Acusado de um crime que não cometeu, seria condenado à crucificação. E Simão Pedro entendeu que todo cristão e todo colaborador do Cristo tem também a tarefa de deixar uma mensagem à posteridade. Talvez tenha se lembrado que um dia o Mestre lhe propôs lavar-lhe os pés e que ele tenha negado. Ali aprendeu uma lição inesquecível para todos nós. A lição de que o maior entre nós é aquele que mais serve. Por isso Jesus lhe propunha lavar os pés. Simão concordou e pediu então aos seus executores que não o executassem da mesma forma como Jesus havia sido executado. Não se sentia digno de passar ao mundo dos espíritos da mesma forma como o Mestre passou. Agora, não mais aquele complexo de inferioridade do homem pecador que dizia ao Senhor: afasta-te de mim. Mas agora a consciência de que ainda havia muito a progredir, muito a crescer e que ainda assim poderia deixar uma mensagem àqueles que ouvissem a sua história no decorrer dos séculos. E então Simão é de fato crucificado, mas é crucificado de cabeça para baixo. E como ouvimos na belíssima canção Pedro, de Tim e Vanessa, aqueles pés que um dia Jesus lavou terminam a sua jornada terrena apontando para os céus. Essa é uma imagem muito bela daquilo que nós devemos fazer de nossas vidas aqui na Terra, pois os pés são a parte de nosso corpo mais próximas do chão. Simbolismo da nossa convivência com o plano material. Fazermos de cada uma de nossas tarefas, por mais material que ela seja, por mais comezinha que ela seja, uma tarefa santificada, de modo que nós façamos com que essa nossa tarefa aponte para o céu em cada instante de nossa existência. Fazermos com que essa tarefa se transforme em uma tarefa com o Cristo e para o Cristo, no amor de Deus para conosco e para com o próximo. E lembrarmos sempre que diante dessa tarefa, deste convite, nós não podemos ter medo e não devemos ter medo de aceitar o convite, embora sejamos imperfeitos, pois diante dessa tarefa, por muitas vezes tropeçaremos e cairemos, e isso não importa, porque além do convite, ainda existem algumas palavras de Jesus que reverberam através dos séculos e que alcançam os ouvidos de espíritos imperfeitos como nós, dizendo sempre que erramos, sempre que caímos: Simão, tu me amas? Basta substituirmos o nome de Simão Pedro pelo nosso próprio nome quando errarmos, e ouviremos: Simão, tu me amas? Se a resposta for sim, basta levantar e seguir, pois o planeta de regeneração, o mundo de felicidade, o mundo de luz está à nossa frente para ser conquistado e para ser construído, mesmo diante de todas as dificuldades que esse nosso planeta nos apresenta hoje. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção e pela paciência. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe sempre em nossa caminhada.